Colossenses 4, versículo 2 ao versículo 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, podeis sentar. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos acerca do seguinte tema: o Deus que abre portas. O Deus que abre portas. Meus amados irmãos, há momentos em nossas vidas em que nos sentimos impotentes, muitas vezes paralisados e muitas vezes sem perspectiva de solução. É a sensação muitas vezes que estamos num buraco fundo, numa rua sem saída. E Davi parece que passou por esta sensação. Davi expressa no Salmo 40, versículo 2, um sentimento de que usa a figura de um poço de perdição cheio de lama. Trata-se de uma situação angustiante e incômoda. São nesses momentos, amados irmãos, que precisamos de ajuda. Não autoajuda ou ajuda de outras pessoas, mas a ajuda do alto, o socorro de Deus. Somente, amados irmãos, em momentos difíceis, quando nos sentimos, como eu falei anteriormente, a sensação de que estamos num buraco profundo, numa rua sem saída, num poço de perdição cheio de lama. Nesses momentos, nós precisamos de ajuda. Não de uma autoajuda ou ajuda de outras pessoas, mas a ajuda do alto, tão somente o socorro de Deus. E Davi também era experiente nesta área. No Salmo 62, versículo 1 e versículo 2, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Então, amados irmãos, trazendo para o texto básico que nós lemos aqui, do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, Paulo pede que os irmãos orem por ele, a fim de que Deus possa abrir portas para que ele pregue o santo evangelho. O versículo 3 e o versículo 4 diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. E, amados irmãos,
Este conceito de abrir portas está presente em toda a Bíblia Sagrada, reforçando a ideia de que nós temos o Deus, nós cremos num Deus, nós adoramos num Deus que sempre abre portas, sempre oferece soluções, principalmente nos momentos mais difíceis da vida em que estamos enfrentando. Pois o Deus da Bíblia é o Deus que abre portas, Ele cria acessos, Ele franqueia oportunidades, e muitas vezes Ele abre portas de emergência para o seu povo. Pois o Deus da Bíblia é o Deus que abre portas. E, amados irmãos, eu quero mostrar nas Escrituras algumas passagens bíblicas mostrando assim que o Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós estamos aqui cultuando a Ele nesta noite, é um Deus que abre portas para todas as soluções do seu povo. E a primeira passagem bíblica que eu quero destacar nesta noite se encontra lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28, o versículo 12 eu vou ler, e o versículo também 15 ao 17, que diz assim, é o sonho de Jacó. Versículo 12, e sonhou Jacó, contando aqui, narrando o sonho de Jacó, que diz assim, e sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo antigo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, é o Deus que abre a porta dos céus. O contexto aqui que nós lemos, amados irmãos, Jacó fugiu de casa, com medo do seu irmão Esaú, que o havia jurado de morte, mas sob a proteção de Rebeca, sua mãe, Jacó partiu para uma aventura em Harã, sem documento, sem dinheiro e sem esperança. Dormiu a primeira noite ao relento, tendo como travesseiro uma pedra, mas ali Deus revelou a ele, fazendo-lhe promessa de proteção e de sucesso em toda a sua jornada. O versículo 15 diz, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Que promessa maravilhosa! Mas o fato mais significativo
foi o sonho, o conteúdo do sonho. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Despertado do sono, Jacó diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amados irmãos, o Deus que nós cremos é o Deus que cria acesso para termos entrada nos céus. Essa porta aqui aberta, esta escada aqui nos céus, é um tipo de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, amados, Ele é a porta que Deus abriu para que entrássemos para a sua presença. Jesus Cristo, em palavras semelhantes, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, ele, quando encontra Natanael, diz que conhecia Natanael, mesmo antes de Filipe o chamá-lo. Eu te vi, Natanael, lá debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse, eu já te vi. E Natanael, quando chega para Cristo, disse: de onde tu me conheces? Eu te vi, Natanael, tu és um verdadeiro israelita em que não há engano. E ele se prostrou e adorou, disse: eu creio, tu és o Senhor, tu és o Messias prometido a Israel. E Jesus Cristo, lá no versículo 51, diz: em verdade, vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo disse: Natanael, porque eu te disse que te vi antes de Filipe te chamar lá debaixo da figueira, mas fica sabendo, Natanael, que em verdade eu te digo, que tu verás os anjos de Deus, o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nós pregamos, Deus que nós adoramos, é o Deus que abre a porta dos céus para nós pecadores entrarmos e termos acesso a Ele. Jesus é a porta dos céus, que nos dá acesso à vida eterna. Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Jesus, lá em João 10, versículo 9, ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Amados irmãos, Jesus se coloca como o único meio de entrada para o reino de Deus, para o reino dos céus. Jesus é a porta que Jesus abriu para termos acesso ao reino de Deus. Eu pergunto a você: você já entrou por essa porta? Você já confessou a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Creia nessa promessa, creia nessa palavra de Jesus Cristo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. 3 lições nós podemos aplicar para as nossas vidas, que somos pecadores. Primeiramente, Jesus é a porta única da salvação, é o único acesso que nos conduz para os céus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Mas também, Jesus é a porta para a liberdade cristã, entrará e sairá, pois Ele cuida de cada um das suas ovelhas. Mas em terceiro também, Jesus é a porta para a satisfação das nossas almas, achará pastagem.
teremos o alimento vivo, o verdadeiro pão que desceu do céu, que se chama Cristo amado. Ele alimenta cada dia as nossas almas com a sua palavra, aquilo que nós mais necessitamos. O alimento físico, nós alimentamos os nossos corpos. E o alimento espiritual, só Cristo é que pode trazer satisfação espiritual para as nossas almas, pois Ele é a porta que nós temos, que Deus abriu para termos acesso aos céus. Você já entrou por esta porta? Você já está crendo no Senhor Jesus Cristo como a única porta que nos conduz para os céus? Pois Deus, o Deus das Escrituras, o Deus único e verdadeiro, o verdadeiro Deus Adonai, que nos dá a paz, que é a própria paz, Cristo é a nossa paz. Ele nos chama e traz essa palavra de conforto, de consolação, nesse início de ano, para que nós não esmoreçamos, nós continuemos servindo a Ele, adorando e cultuando a Ele em espírito e em verdade. Então, amados, o Deus das Escrituras Sagradas, em primeiro lugar, é o Deus que abre a porta dos céus para que nós, pecadores, entremos por ela, sejamos livres do poder, das garras de Satanás, e possamos cada vez mais estar satisfeito por termos Cristo, o nosso Senhor e Salvador, como nosso suficiente Senhor e Salvador das nossas almas. Aí sim, achamos a verdadeira satisfação para as nossas vidas. Na sua soberania, amados, Deus planejou, Deus executou o plano de salvação. Jesus veio à terra para que pudéssemos ir e termos acesso para o céu. Deus abre as portas, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos críticos das nossas vidas, para que entreguemos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A porta mais importante que Ele abre para que o homem entre e tenha acesso é a porta do céu, a porta para a vida eterna. Jesus é a porta que nos leva, que nos conduz à presença do Pai lá nos céus. Você já entrou por esta porta? Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É Cristo Jesus que está falando. Entra por essa porta, Cristo, que Ele te conduzirá para o céu, para o encontro com o Pai e eternamente. Um dia estaremos lá, o glorificando e o adorando para todo sempre. Então, amados, nós vimos aqui em primeiro lugar, o Deus da Bíblia é o Deus que abre a porta dos céus. Mas também o Deus da Bíblia é o Deus que abre a porta dos corações endurecidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Amados irmãos, cada pessoa tem uma porta espiritual de entrada.
A palavra de Deus, quando ela é pregada, é dirigida e captada pela nossa mente, trabalha com as emoções e afeta a nossa vontade. Mas é Deus quem abre a porta do coração dos incrédulos para que estes recebam a salvação. Foi isto que aconteceu com Lídia, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, mas ainda não era convertida. Estava escutando o apóstolo Paulo. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, que era o companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, ele disse: o Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras do que Paulo dizia. Irmãos, que coisa maravilhosa! Um Deus gracioso, um Deus que abre primeiramente a porta para os céus, que é Jesus Cristo, enviou o seu Cristo amado a este mundo, para termos acesso ao céu por intermédio de Cristo. Mas também esse próprio Deus, Ele quando promete a salvação, Ele mesmo cumpre com a sua palavra. Este mesmo Deus é quem quebranta, é quem abre os corações endurecidos dos pecadores. E é interessante, amados irmãos, a expressão aqui, o Senhor lhe abriu o coração, indica que Deus arrebentou as fechaduras da incredulidade. As trancas da morte espiritual, trazendo-lhe vida para aquela mulher. Assim, Deus continua fazendo, por intermédio da pregação do seu santo evangelho. Quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é dirigida e captada pela mente, e vai trabalhar as emoções e vai afetar a vontade do ser humano. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra na alma do pecador. Mas só Deus é que tem poder para quebrar essas fechaduras, essas trancas da incredulidade no coração do pecador. E Deus é quem faz isso. O Senhor Deus é quem arrebenta as portas dos corações, invadindo com a graça e a paz do santo evangelho de Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Abram aí, Atos dos Apóstolos também, capítulo 11, versículo 18. Que diz assim: Pedro pregando, e Lucas novamente narrando, diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja aqui que o arrependimento concedido aos gentios foi concedido por Deus. Deus é quem concede o arrependimento, é quem quebranta o coração do pecador. Abram também aí mais adiante, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
porque é Deus que quebra as correntes da incredulidade do pecador. Aqueles que estão destinados para a vida eterna, Deus há de quebrar os corações endurecidos e vai inundar esses corações com a graça de Deus e com a paz de Cristo nos seus corações. Irmãos, é maravilhoso. Deus é quem abre a porta do coração dos incrédulos e é aberta de forma irresistível por Deus, pela ação soberana do Espírito Santo de Deus. No momento da conversão, por meio da ação soberana do Espírito Santo, Deus é quem produz a regeneração e o novo nascimento no coração daqueles que ainda não creram no Evangelho. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível a Deus e a sua palavra. Está lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e o versículo 27. Veja o que é que diz. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e o versículo 27. Que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Foi isso que Deus, amados, fez comigo e com você, que hoje nós já somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E é isto que Deus quer fazer com você, que está me ouvindo, que não se quebrantou ante o senhorio de Jesus Cristo. Ele nos dá um coração novo, põe dentro de nós um espírito novo, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, sensível à sua palavra. E coloca o Espírito dele dentro de nós. Para quê? Que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observais. Por isso, amados irmãos, quem é verdadeiramente convertido, quem é chamado por Cristo, quem é regenerado, estes não têm dificuldades de fazer o quê? De andar conforme os estatutos do Senhor, de guardar os juízos de Deus ou os mandamentos de Deus e os observar e os colocar em prática. Porque Deus tirou este coração velho e endurecido, colocou um coração de carne sensível, colocou o Espírito Santo dentro dele para fazer morada, para que observem, obedeçam os seus juízos, os seus mandamentos e o observem todos os dias. Assim serão a nação de crentes, remidos e lavados e purificados pelo esse próprio Deus, que abre as trancas do coração da nossa incredulidade. Esse é o Deus das Escrituras, o Deus que abre a porta para termos acesso aos céus, o Deus que quebranta o nosso coração, que quebra as correntes da incredulidade e derrama graça, paz e o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Este é o Deus das Escrituras. Este é o Deus maravilhoso, em quem nós cremos, em quem nós pregamos. Mas também esse Deus, depois de nós convertidos ainda, é um Deus misericordioso, paciente, benigno a nós que já somos cristãos, no processo da nossa santificação. Está escrito lá em Apocalipse 3:20, e foi escrita para os crentes de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Aqui, amados, Deus dá esse privilégio à igreja e aos crentes de continuarem com as suas portas, com os seus corações abertos, ou permanecer fechados para um relacionamento mais íntimo com Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é para nós que já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Cristo está batendo a nossa porta. Cristo quer permanecer tendo íntima comunhão comigo e com você. Não fechemos a porta do nosso coração, mas estejamos com os corações abertos para termos cada vez mais intimidade com o Senhor, para que Ele possa entrar nessa casa, nesse velho tabernáculo, cear conosco e vivermos uma vida de paz, de harmonia com Cristo e com nossos irmãos. Esta é uma palavra para mim e para você, nesse início de ano novo, nós que já somos crentes. Abramos nossa vida, amados irmãos, como um leque, Senhor, entra cada vez mais, faz parte da minha vida, Senhor. Eu quero cada vez mais ter íntima comunhão contigo. Eu quero ceiar contigo. Eu quero que tu faça parte de todos os projetos da minha vida. Me ensina, me orienta, me dá sabedoria, me santifica, Senhor, na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Todo cristão verdadeiro, ele preocupa-se com a sua comunhão com Deus. Como é que está, irmãos, a nossa comunhão com Deus? Se tivermos afastado um pouco dele, voltemos, peçamos perdão, arrependamos dos nossos pecados. Senhor, eu quero ficar mais próximo de Ti, eu estou afastado por esse motivo. Talvez uma desobediência ou qualquer outra coisa. Se arrependa, confesse e deixe e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele quer, amados, ter comunhão íntima dia após dia. Porque esse Deus, Ele nos salvou. Nós éramos incrédulos, quebrou a dureza do nosso coração, mas parece que muitas vezes nós, como os crentes, vai passando o tempo, o nosso coração vai querendo voltar, vai ficando endurecido. Ao invés de nós nos aproximarmos de Cristo, nós temos a tendência de pegar pela tangente, saindo pouco a pouco, nos afastando dele. Mas Ele, na sua palavra, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Assim estava a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dizia: eu estou rica e abastada, não preciso mais de nada. Mas o Senhor diz para eles: não sabe que tu és cego, pobre, nu e miserável? Nós precisamos diariamente da comunhão íntima com Deus, todos os dias, a cada instante. Estarmos com o Senhor, lado a lado. Como é bom estar na presença do Senhor, estar em íntima comunhão. Neemias diz que, o melhor Salmo 16 diz: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Não é só alegria, é coisa plena, maravilhas. Não falta nada quando estamos em comunhão com Deus. E Deus quer que sintamos
termos esse prazer de estarmos em íntima comunhão com Ele. Para você que ainda não tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, Deus está falando com você nesta noite que a única porta para os céus é Jesus Cristo. Entre por ela. Receba a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Se quebrante perante Ele, pelo que você está ouvindo nesta noite. E nós, como crentes, devemos cada vez mais nos aproximar dEle em íntima comunhão com o Deus que nós adoramos e o Deus a quem nós servimos. O Deus da Bíblia, Ele é o Deus que abre a porta dos céus, que abre a porta dos corações, mas em terceiro e último lugar, Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus que abre a porta para a pregação do Evangelho. Deus, amados, abre oportunidades para a pregação do Evangelho. O texto que nós lemos lá em Colossenses 4, versículo 3 e 4, Paulo tinha essa convicção. Se Deus não abrir porta para a pregação do Evangelho, não adianta você forçar em lugar nenhum. Olha o que é que Paulo diz: suplicai. Suplicai a quem? A Deus. Ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo tinha esta convicção. Deus é o Deus que abre oportunidades para a pregação do Evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27, no final da primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo relataram à igreja de Antioquia sobre o que Deus tinha feito com eles na viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Veja qual vai ser o relatório que Barnabé e Paulo vai relatar para a igreja lá em Antioquia. Atos 14, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com ele, olha só, e como abrira aos gentios a porta de quê? Da fé. Irmãos, a porta aberta aqui é o acesso dos gentios à salvação pela fé. É a inclusão dos mesmos para o corpo de Cristo chamado igreja. É Deus quem chama, é Deus quem abre a porta da fé para que preguemos onde Deus nos mandar. Ali chegados, Paulo e Barnabé chegaram na igreja, a igreja reunida, relataram quantas coisas Deus fizera com eles dois e como abrir aos gentios a porta da fé. É Deus, amados, que abre a porta para a pregação do Evangelho, para que tenham acesso pela fé e se tornem membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas também, amados irmãos, quando Paulo escreveu aos crentes de Coríntios, Paulo explica o seu itinerário, ou seu plano de viagem e trabalho. 1 Coríntios 16, versículo 8 e 9, ele diz: ficarei, porém, em Éfeso até Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu, e há muitos adversários. Olha que tem adversários. A porta aqui, amados, é um conjunto de quê? De circunstâncias favoráveis para realizar a obra
ou o trabalho de Deus. Tudo isso, fruto de quê? Da providência divina. E Paulo tinha essa convicção, que Deus, Ele há de abrir, de prover circunstâncias favoráveis para que preguemos o santo evangelho de Deus, mas também sabendo que no meio deste caminho haverá muitos adversários para tentar impedir a pregação do evangelho. Mas Paulo sabia, e Paulo sempre aproveitava cada uma das oportunidades, cada uma circunstância favorável para realizar o trabalho de Deus, a pregação do santo evangelho. E em 2 Coríntios também, capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo diz: ora, quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Amados irmãos, aqui vem uma coisa muito importante para mim e para você. Deus é quem cria, quem abre acesso, quem dá condições para que preguemos o Evangelho. Mas uma coisa é necessária, que precisamos uns dos outros estar fortalecendo, animando uns aos outros e pregando o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, amados irmãos, ele chegou na cidade lá em Troade para pregar o Evangelho. E ele diz: uma porta se me abriu, mas eu não tive tranquilidade no meu espírito. Por quê? Eu não encontrei o meu irmão Tito para que nós dois nos fortalecêssemos na fé. Irmão, precisamos um dos outros, precisamos estar juntos, unidos, compartilhando da fé cristã todos os momentos da nossa vida. É coisa triste, amados irmãos, quando uma igreja não ora para que Deus abra a porta para a evangelização. Você tem orado, meu irmão, para que Deus abra a porta para a evangelização? Pelo menos ore, clame, chore aos pés de Deus. Se necessário for, se empenhe também. Arregace as mangas, pregue o evangelho onde você estiver, convide alguém para vir para a igreja. Não espere só pelo pastor, pelos oficiais. Todos nós fazemos parte do corpo e da membresia de Jesus Cristo. Tito foi um cooperador com Paulo, como Timóteo e tantos outros. Paulo, quando você pode ler o final da carta aos Colossenses, Paulo vai mostrar como é importante a companhia dos irmãos na obra e no evangelho de Jesus Cristo. Precisamos uns dos outros. Nós somos chamados em um só corpo. E temos que o quê? Desenvolver as nossas funções na igreja. Deus abre as portas para a pregação do Evangelho, para a plantação de novas igrejas. Mas como é que vamos plantar novas igrejas? Como é que vamos abrir novos trabalhos, se a igreja não se empenha para isto? Deus cria oportunidades, Ele mostra pessoas, Ele abre lares. Quando a igreja tem interesse e facilita a evangelização para que preguemos o evangelho da glória de Jesus Cristo. Irmãos, neste novo ano que Deus está nos concedendo, vamos arregaçar nossas mangas. Não sejamos inativos. Não fiquemos apenas
vindo ao domingo para ouvir uma mensagem. Ore, clame a Deus, fale de Jesus Cristo, convide alguém, se disponha para a obra. Sabe por quê, amados irmãos? Deus faz tudo isso de forma soberana. Mas também, ao mesmo tempo, quando a igreja ora e intercede a Deus por isso. Você sabia disso? A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Você sabia disso? Vamos ver 2 textos aí no livro de Atos. Abram comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13, versículo 1 ao 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, viu? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E se você ver o relato aqui, amados, vai acontecer maravilhas na vida de Paulo e na vida de Barnabé. Sabe por quê? Sabe por que eles foram bem-sucedidos? Porque a igreja, amados, primeiramente, orou a Deus, com jejum e orações. E o Espírito Santo falou para a igreja e disse: olha, eu quero que vocês separem estes 2 homens, Barnabé e Paulo, para que eles possam ser o apóstolo para os gentios. É isto que eu quero. E eles impuseram as mãos sobre eles e assim o despediram. E nós podemos ver a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, tudo com o quê? Com a aprovação de Deus. E foram várias igrejas que Paulo e Barnabé implantaram em vários locais. Irmãos, nós devemos ter a mente aberta para as coisas de Deus. Temos que pedir o auxílio do alto para a obra missionária, para que Deus abra o nosso entendimento. Não fiquemos apenas dizer, Deus é soberano, Deus vai salvar A e B. Vai, Ele é soberano, mas se nós não fizermos, Ele levanta outros, e outros vai e colhem lá as ovelhas, os frutos. As ovelhas que estão perdidas aí. Outros vão e fazem, e nós ficamos apenas de braços cruzados, esperando o quê? A soberania de Deus. Mas Deus, Ele é soberano, não anula a nossa responsabilidade. Temos que ir. Veja o que é que diz Atos aí 16. Versículos 6 a 10. Nós lemos lá, em Atos 13, que Deus ouviu a oração da igreja de Antioquia, e Ele disse: separe Paulo e Barnabé, impõe as mãos e deixa o resto comigo. Mas você pensa que Paulo
e Barnabé fazia o que eles queriam, Atos 16, versículo 6 a 10. Que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar o evangelho na Ásia. Paulo queria. Aí continua: defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o quê? Permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo queria ir para a Ásia. O Espírito Santo impediu. Não é para a Ásia. Continuaram. Foram para Mísia. O Espírito de Jesus impediu. Não é aí que eu quero vocês pregando. Mas numa visão à noite, Paulo teve e disse: olha, socorre-nos aqui na Macedônia. Nós estamos precisando. E Paulo entendeu que era que Deus estava chamando eles para pregar onde? Não na Ásia, não em Mídia, mas lá na Macedônia. Olha a soberania de Deus. Olha a submissão da igreja. Deus é soberano, mas Ele também requer de nós responsabilidade e também, ao mesmo tempo, obediência a Ele. Para onde Ele mandar nós pregarmos, nós temos que ir. E não onde eu ou você queira ir, mas onde Jesus mostrar. Eu quero ali. E muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos com a razão humana, carnal, e escolhemos lugares mais fáceis para pregar. Mas Deus diz: eu quero você pregando onde você nunca imaginou que você iria. É lá que eu quero. E a igreja tem que obedecer. Aí sim, aí haverá novas igrejas, serão plantadas novas igrejas. Deus vai desenvolver missionários, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar e frutificar na obra do Senhor. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Deus é o Deus que abre a porta para os céus, que quebra os corações dos pecadores, mas também é um Deus que abre a porta para a evangelização, a pregação da palavra de Deus. Mas temos que ser obedientes e submissos à vontade, não nossa, mas à vontade de Deus. Então, amados, eu concluo dizendo o seguinte: o Deus que abre portas, ao mesmo tempo, é o Deus que fecha portas. Quando nós obedecemos, quando nós oramos e fazemos a vontade de Deus, Deus abre. Mas tem portas também que Deus fecha e não abre também nunca mais. Você sabia disso? Apocalipse 3, versículo 7 e versículo 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso é uma palavra para mim e para você.
fazemos parte da Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas. Deus coloca diante de nós, ou já colocou, uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Agora que eu e você tomemos conhecimento, busquemos esse Deus, a orientação desse Deus, para assim nos submetermos à sua santa e bendita vontade. Deus das Escrituras é o Deus que abre a porta para a evangelização. E quais são os passos que nós devemos fazer? Primeiro, amados, nós devemos orar para que Deus abra portas para a pregação do Evangelho. Segundo, devemos orar para que Deus capacite os pregadores e a toda a igreja a desenvolver a missão que Deus concedeu a cada um de nós. E terceiro, a oração é importante para a evangelização e para a plantação de novos trabalhos que assim Deus deseja para mim e para você. Então, amados, que neste ano de 2024, Deus nos conceda a graça, e que você também, nos esforcemos, estejamos atentos àquilo que Deus nos ensinou em todo o ano de 2023 na sua palavra. E continuará nos mostrando, ensinando toda a sua vontade para mim e para a sua vida. Apeguemos-nos cada vez mais a esse Deus. Tenhamos cada vez mais íntima comunhão com esse Deus. Descansemos na soberania desse Deus, mas também sejamos responsáveis diante daquilo que Deus requer de cada um de nós. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.